Bem-vindo, bem-vinda ao canal da Mo. Intenção aqui é trazer a conexão consigo mesmo, a reflexão, a fé, a esperança, a ética, fazer o bem para todos, ser justo e honesto, colaborar com o planeta, nos preparar para os novos desafios da transição planetária. Ser coerente e vamos fazer nossa respiração 3 vezes para a gente se conectar consigo mesmo e focar no assunto que nós vamos tratar hoje aqui, sobre as respostas. Se você se cuida bem ou não, se você tem autocuidado. Vamos respirar 3 vezes profundamente, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Feche os olhos para você ter mais contato consigo mesmo, percepções do seu corpo. Até meus ombros relaxaram, apesar da barulheira que está aqui. Você assistiu o último vídeo de vida e saúde, né? Eu fiz algumas questões perguntando se você tem cuidado consigo, né? E aqui eu vou responder algumas questões que eu achei interessante. E dar algumas dicas também, sugestões para você poder fazer alguma coisa. São alimentação, se alimentar de produtos vivos, né? Muita salada, de preferência orgânica, né? Orgânica é a melhor solução, porque as outras tem muito pesticida, pode dar muitas alergias, não faz bem à saúde não. Mas, ó meu amiguinho, mas as orgânicas sim, vai fazer muito bem. Comida feita em casa, de preferência, você fazendo sua comida, agradecendo, abençoando a todos que fizeram com que aquele alimento chegasse em suas mãos. Isso é muito importante. A energia do alimento vai ser potencializada quando você faz isso. Você abençoa o alimento, você agradece por ele estar ali na sua mesa. Também vou falar sobre intestinos. Então, eu tinha intestino preso quando era jovem. Minha mãe tem intestino preso até hoje, né? Mas eu consegui modificar esse hábito, esse sistema. E hoje, meu intestino, ele é um reloginho, né? Todos os dias, ele funciona bem. E para você, funciona bem? Mas tem vários hábitos que você tem que criar para que ele funcione bem, né? E eu tenho toque com relação a isso. Vou confessar a você que eu tenho toque porque eu gosto de fazer um ritual para o meu intestino. Então, para ele funcionar, eu tenho que tomar café, comer alguma coisa, tomar café, e aí, logo em seguida, eu vou para o banheiro. Se vai demorar ou não vai demorar, isso não importa. Você tem que calcular que esse tempo é importante para você, para o seu corpo. Então, você tem que ter esse tempo estipulado, pelo menos uma reserva, para que ele funcione. E antes eu lia muito, eu lia quase um livro, né? Todo dia um pouquinho. Então eu lia umas 10 páginas por dia. Então eu ficava meia hora ali esperando ele funcionar. Tinha que funcionar. Ia lá, e tem um ponto aqui, né? Que é do intestino, esse ponto aqui. Intestino grosso. Você pode apertar e estimular, dói um pouquinho. Mas você pode ficar apertando assim, para ele ser estimulado também. Naquela época eu não fazia isso não. Eu só sentava com calma e lia. Para mim ler, então eu leio, se eu tenho alguma coisa para ler, é muito rápido. Agora, hoje em dia, não dá nem tempo de ler. Ele está tão automático, que às vezes eu saio da cama e já vou ao banheiro. E eu gosto de me limpar com água, ou tomar banho, ou com a duchinha higiênica. E então eu me sinto mais à vontade assim. Então você cria seu ritmo e seu hábito, porque aí ele vai funcionar. Beber água também é uma coisa boa, para ele se hidratar, ele não pode ficar ressecado e duro, porque senão fica difícil, pode dar hemorroida. Eu nunca tive hemorroida. Minha mãe ainda tem um pouquinho, e ela às vezes petrifica, de tanto que ela não bebe quase água, mas a gente tem que dar água para ela tomar. Hoje em dia eu estou dando até homeopatia para ela, está funcionando bem, sucos, vitaminas, dieta mais líquida, mas você tem que entender o seu corpo, fazer ele funcionar do seu jeito. Então você tem que se conhecer. Você se conhecendo, você vai ter um ritmo, um hábito que vai fazer ele funcionar. Mas você tem que querer, né? Senão nada vai funcionar. Intestinos funcionarem bem, a dieta é importante, a água é importante, o ritmo
Você tem que se dedicar um tempo para que ele funcione. Fique lá sem pressa no início, começa no sábado, domingo, e aí você estica pela semana, acorde mais cedo, se tiver que acordar mais cedo para não atrapalhar o seu horário de serviço, mas você tem que criar um ritmo. Quando você cria um ritmo, 21 dias, alimentos, água, tudo vai ajudar você a fazer com que ele funcione bem. Ele tem que funcionar todos os dias, então você tem que fazer com que ele funcione todos os dias. Almeida Prado, 46, você toma 2 à noite e depois 1 toda noite, para ele começar o ritmo e soltando, né, as fezes. E depois você tem o chá de sene, o que você se adapta. Se você precisar de ajuda, você pode consultar um terapeuta. Por que o intestino é importante? Porque tudo tem que funcionar no seu corpo direitinho, como um relógio. Para você ser saudável, precisa que tudo funcione bem, como um carro. Quando você tem um carro, vira e mexe, você tem que levar ele na manutenção, ele tem que fazer uma revisão, ele tem que alinhar as peças, trocar o que já foi gasto. Então, no seu corpo não é diferente, você tem que fazer essa manutenção, frequentar um terapeuta que te ajude, porque você não é obrigado a saber tudo, mas pode ter alguém que te ajude, colabore com a sua saúde, para que você mantenha o foco da saúde. Você tem que relaxar, ter um sono bom, tomar água sem cloro e sem flúor, água potável, mas que seja energizada, por exemplo, pode colocar no sol, colocar um cristal, né? Água filtrada sempre, nunca tome água da torneira direto, ela tem muitas impurezas. Cuidado, se você faz isso, eu peço que você mude esse hábito. Mesmo que tenha um filtro para caixa, enfim. Nos Estados Unidos é muito comum, na Europa, eles tomarem água direto da torneira, mas eu não recomendo. A água é o combustível mais importante que você põe para dentro. Por quê? Porque a água no seu corpo faz parte de 60% a 70% do seu corpo físico. Então, você tem que ter uma pureza, uma qualidade de água que seja muito boa, para você deixar o seu corpo bem saudável. Sais minerais, ela tem que ter sais minerais. Ela não pode ser água destilada, por exemplo. Se você tomar só água destilada, você morre. A água tem que ter sais minerais, os íons, isso é muito importante para a água. E o pH. O pH da água tem que ser acima de 7,5. 7,5 a 8 é o ideal. 8 é muito bom. Seu pH da água não pode ser ácido, senão você vai tirar o pH do seu sangue. E aí vai complicar para a sua vida. Você vai perder saúde para essa questão. O pH da água tem que ser perto de 8, para você ter uma saúde perfeita. Exercícios físicos, ter ritmo no dia, na semana. Igual o carro, você tem que calibrar, trocar o óleo, trocar os filtros, então você tem que cuidar do seu corpo. Água, ritmos, alimentos saudáveis, tem que ser nesse sentido. Você tem que ter um cuidado com tudo isso, com autocuidado. Seja grato pela sua vida. Quando você é grato pelo seu dia, pela sua vida, pelos seus pais que fizeram você ser um ser vivo, isso também ajuda muito a sua energia, a você ficar bem, nutrido e se conectar. A gratidão aumenta a sua energia. É muito bom essa conexão consigo mesmo. Isso dá bem-estar e você se sente bem de estar vivo, de poder observar tudo que você observa. Quando você está bem, tudo parece estar bem também. Então você que é mãe de família, você tem que estar super bem, porque você, além de cuidar de si, você tem que cuidar da família toda. Então eu sugiro que você se cuide, ter um terapeuta que te apoia e que você pode contar com ele para te ajudar a se equilibrar. A ter esse equilíbrio é muito fundamental para uma família. A mulher tem que estar centrada, tem que ser forte, tem que ter a cabeça focada e ter muita energia, porque ela não é fácil não. É a tarefa de manhã, à tarde, à noite, até de madrugada tem que trabalhar, né? Tem que estar disponível para a família. E isso tem um desgaste muito grande para você, mãe. Então, cuide-se. Se você chegou até aqui, eu agradeço a oportunidade de ser vista. Clique no joinha, compartilhe com quem precisa de ouvir essas palavras. Faça comentários aqui embaixo. Pergunte alguma coisa que você precisa para eu saber o que você precisa, para eu poder te ajudar também, tá bom? Gratidão.